Bom dia, comunidade da Vila. Bom dia, Gi, Pet. Nós estamos numa série chamada Nem Tão Perfeitos, baseada em Hebreus 11. Geralmente, quando estamos com pequenos grupos acontecendo, a gente caminha na nossa pregação em série, tudo alinhado à pregação de manhã, dois cultos de manhã e o culto da noite também, a mesma mensagem. A gente geralmente deixa no segundo semestre séries mais voltadas para o Novo Testamento e no primeiro semestre a gente tem então uma série mais voltada para o Antigo Testamento à luz de Jesus. E Deus falou no nosso coração essas férias para a gente... janeiro, para a gente poder caminhar nesse texto de Hebreus 11, onde ele faz uma lista dos heróis da fé, né, do Antigo Testamento, e a gente olhando, agora que a gente tem Jesus, olhando a gente vê, não, mas eles não são tão perfeitos assim, né? Então a gente vai fazer essa ida e volta. Só pensando no contexto um pouquinho de Hebreus, para você que está chegando agora, poder entender melhor o capítulo 11, no capítulo 10 o autor de Hebreus está dizendo do privilégio que depois de Jesus o povo de Deus tem de estar na presença de Deus. Ele vai usar a figura de um lugar especial no templo chamado Santo dos Santos, e que agora todos pela fé em Jesus podem entrar nesse lugar e desfrutar da presença plena de Deus em Jesus Cristo. E aí no capítulo 12 fala, isso não é nenhuma novidade. Os nossos heróis da fé, ou os nossos antepassados no Antigo Testamento, alguns experimentaram esse lugar especial pela fé que tiveram em quem? Em Jesus. Então aí ele vai começar a falar sobre Abel, sobre Enoque, sobre Noé, e agora a gente vai entrar em Abraão. Abraão, assim como Moisés, o autor de Hebreus vai gastar um tempo a mais para falar sobre a fé deles. Nada mais justo que Abraão é chamado o pai da fé e Moisés é uma figura muito importante que ele trouxe o começo da Bíblia ali, a forma narrativa ali das Escrituras, a lei do Senhor. Então eu queria convidar vocês para abrir Hebreus 11, a gente vai ler 3 versículos, do 8 ao 10, e depois a gente vai lá em Gênesis 12, tá bom? Mas vamos ler Hebreus 11, de 8 a 10, essa primeira parte sobre Abraão. Pela fé, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se. Abraão, quando chamado, obedeceu-se e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, cordeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cuja o arquiteto e o edificador é Deus. Agora eu quero que você volte lá para Gênesis 12, a gente vai ler o primeiro capítulo todinho de Gênesis 12. Certeza que é o capítulo inteiro? Que a segunda parte é mais difícil, viu, Marcos? Gênesis 12. O Senhor tinha dito a Abrão, deixe a sua terra natal, os seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Abrão partiu, como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Tomou a sua mulher, Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os seus bens, os rebanhos e os servos que havia agregado à sua casa em Harã, e seguiu para a terra de Canaã. Quando chegaram a Canaã, Abrão atravessou a terra até Siquém, onde acampou junto ao carvalho de Moré. Naquele tempo, os cananeus habitavam a região. Então o Senhor apareceu a Abrão e disse, darei esta terra a seus descendentes. Abrão construiu um altar ali e dedicou ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali, Abrão viajou para o sul e acampou na região montanhosa, entre Betel a oeste e Ai a leste.
Construiu ali mais um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Abrão prosseguiu em sua jornada para o sul, acampando ao longo do caminho em direção ao Neguebe. Naquele tempo, uma fome terrível atingiu a terra de Canaã, e Abrão foi obrigado a descer ao Egito, onde viveu como estrangeiro. Aproximando-se da fronteira do Egito, Abrão disse a Sarai, sua mulher: "Você é muito bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: é mulher dele, vamos matá-lo para ficarmos com ela. Diga, portanto, que é minha irmã. Assim eles pouparão a minha vida e, por sua causa, me tratarão bem." De fato, chegando Abrão ao Egito, todos notaram a grande beleza da sua mulher. Quando os oficiais do palácio a viram, falaram maravilhas dela ao faraó e a levaram para o palácio. Por causa de Sarai, o faraó deu muitos presentes a Abrão: ovelhas, bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Mas, por causa de Sarai, mulher de Abrão, o Senhor enviou pragas terríveis sobre o faraó e sobre os membros da sua casa. Por isso, o faraó mandou chamar Abrão e disse: "O que você fez comigo? Por que não me disse que ela era sua mulher? Por que disse que era sua irmã e permitiu que eu a tomasse como esposa? Aqui está sua mulher. Tome-a e vá embora daqui." O faraó ordenou que alguns de seus homens escoltassem Abrão com a sua mulher e todos os seus bens para fora de sua terra. Que Deus ilumine a sua palavra. Antes da gente entrar no texto, deixa eu dar um pouquinho também agora do contexto de Gênesis 12. A gente aqui trabalha em contexto de Hebreus, contexto de Gênesis. E o capítulo antes, se você voltar, no capítulo 11, você vai ver a famosa história da Torre de Babel. Babel, no hebraico, é a mesma palavra de Babilônia. E essa palavra, ela geralmente não significa apenas um lugar geográfico. Ela é um lugar onde representa uma cidade em rebelião total contra Deus. Então, às vezes a Bíblia pega lugares geográficos e faz uma teografia, ou seja, dá símbolos espirituais para esses lugares. Assim o Egito também mas ele vai mostrar que todos os povos estavam, mesmo depois do dilúvio, estavam se rebelando contra Deus, criando uma cidade onde todos eram contra Deus, e Deus vai lá e espalha essa cidade. De dentro desse lugar chamado Babilônia, ele tira uma família para ser o contraponto da rebelião de Deus, ou seja, todas as cidades serão essas cidades que são contra Deus, são inimigos de Deus, rebeldes de Deus, e agora a família desse homem chamado Abraão e os descendentes, ele vai abençoar as outras nações, ele vai trazer de volta esse povo para a presença de Deus, para esse lugar sagrado chamado Santo dos Santos. E aí a gente entra no capítulo 12, e a gente leu aqui que o capítulo 12 começa muito bem. Geralmente, quando vocês vão ouvir pregações sobre Abraão, eles só leem o começo, e não tem nada de errado nisso, só lê o começo de Abraão, porque é a parte bacana de Abraão. Você vai assim, caramba, ele sai e ele vai para a terra onde Deus prometeu, e eu quero fazer essa primeira parte, a parte bacana de Abraão, que é importante, a gente tem que aprender muito com Abraão. E é interessante que, de certa forma, a palavra para sair se você ler direitinho um pouquinho o capítulo 11, você vai ver que a palavra para sair da Babilônia é para o pai de Abraão, Terá, mas ele não vai até o fim, ele para no caminho, e aí ele morre, e Deus chama Abraão para continuar essa jornada, e a bênção vai para Abraão. Se você me obedecer, você abençoará todos os outros povos, e você será a nova criação. Então, no meio do caos, ele vai pegar um novo casal, assim como fez com Adão e Eva, era o primeiro, ele vai pegar um novo casal para falar: de vocês eu vou dar minha bênção, e vocês será uma nova criação, uma nova nação chamada povo de Deus. E aí ele obedece. Agora, tem umas coisas interessantes, e tem uma pregação do Paulo, pastor Paulo, no começo do ano, falando muito sobre essa parte, mas é interessante a gente recapitular, porque assim, naquela época, se você sai peregrinando por aí,
você geralmente corre o risco de uma caravana maior passar e você e sua família se tornar escravo daquela caravana. Isso era muito comum acontecer. E, aliás, no relato bíblico vai mostrar que aconteceu isso algumas vezes. Ou seja, para Abraão obedecer, ele precisava confiar muito, muito no que ele ouviu de Deus, no seu chamado que ele ouviu de Deus. Todos nós temos um chamado de Deus. A gente popularmente acha que só pastores e missionários têm o chamado de Deus. Isso é um erro. Todos nós temos um chamado de Deus. Mas o primeiro chamado, e é lógico que é um chamado só de Deus, mas a gente pode separar um pouco aqui em camadas. O primeiro chamado é para a gente sair do pecado, de uma vida de pecado. O primeiro chamado, a primeira voz de Deus, geralmente, quando a gente ouve Jesus, a história da cruz, de alguma forma, alguns são apresentados desde criança, outros são apresentados já como adultos. Mas a questão é que, em alguma hora, você entende pela fé, e você entende que a sua vida, em rebelião a Deus, no egoísmo desenfreado, ou uma vida que tem vícios e pecados, ele tem que sair desse estado, e você tem que ouvir a voz de Deus para caminhar em direção a esse lugar sagrado, esse santo dos santos, aonde você vai desfrutar da presença de Deus, uma santidade que você foi desenhada para viver. Esse é o primeiro lugar. E é isso que Abraão está fazendo e vivendo. Ele está numa região aonde representa o povo inimigo de Deus. E todos nós representamos isso. E de uma certa forma saia, tenha esse momento de insegurança, mas ouve a palavra que eu vou te mostrar. O autor de Hebreus, ele fala o seguinte, que Abraão, ele foi para um lugar onde Deus não falou para onde ele ia. Olha que interessante. Já pensou se o seu marido falasse para você assim, ouvir a voz de Deus e a gente vai ter que se mudar? Ou se sua esposa falasse, ouvir a voz de Deus e a gente vai ter que se mudar. E aí você... Se a esposa falar, é melhor obedecer. Eu também. Eu olhei para minha esposa e falei, eu acho que é mais ao contrário. E aí você até, assim, lógico que você sabe que, ainda mais nós presbiterianos, se alguém falar isso, tem que ouvir 2 vezes, porque não é comum. E aí a gente chega assim, Deus falou com você? Um presbiteriano? E aí a gente chega assim e fala assim, tá bom, a gente vai, vamos. E é para onde a gente vai? Eu queria só que Deus confirmasse no meu coração, né? Que o presbiteriano sempre confirme. E aí a gente fala assim, para onde a gente vai? Aí o seu cônjuge falasse assim, eu não sei, ele não falou. Ele falou só para ir para o aeroporto, e lá a gente vai comprar. Você fala assim, eu não sei se eu acreditaria muito não. Seriamente, eu falava, caramba. E aí você vai pegar um avião para algum lugar, que Deus mostrou. E aí, quando você chegar no lugar, não sei se é aqui ainda, vamos ver se a gente vai pegar um trem, ou se a gente vai pegar um ônibus. É isso que Abraão está vivendo. Imagina ele falando, Deus falou para eu ir para um lugar que é mais perto de Deus, e que a gente vai ao leste, e vamos peregrinar. E imagina a família, o sobrinho que era tipo um filho adotivo, Ló, falando, para onde a gente vai? Não sei, ele falou vai indo, isso é pela fé. E é interessante agora trazendo para os nossos dias. Nós somos chamados para sair do pecado. O pecado estagna a gente fica preso, estagnado. E várias vezes a gente se percebe não caminhando na vida porque a gente está preso a correntes, a vícios, a pecados, a egoísmo, a insegurança, a medos que não pertencem de Deus e não faz parte do chamado de Deus. A Bíblia não é clara por que eles param no caminho quando tenham chamado, mas eles param, eles não continuam, e Deus depois continua com Abraão, o seu filho, para continuar esse projeto. E eu gosto dessa frase da primeira parte do versículo 8 de Hebreus, que diz assim, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar. Esse dirigiu-se é uma direção guiada pelo chamado, pela palavra de Deus. E o que eu quero trazer para vocês, para essa primeira reflexão, é que só tem um jeito de você sair de uma vida de prisão pecaminosa, de estagnação,
Às vezes você fala assim, eu sinto que eu não estou vivendo o que eu deveria viver de Deus. É se você for dirigido e conduzido suas decisões pela voz de Deus, pelo chamado que você teve, pelo que Deus falou que quer de você, pelo projeto que você foi desenhado para ser e não para quem você se tornou. Saiba que até Deus nos completar o que Ele tem que fazer, nós somos só rascunho. E meu filho desenha, e ele tem um professor de desenho, mas eu gosto de às vezes entrar lá para falar, filho, o seu dom vem de mim, não é desse professor. O professor só está corrigindo algo que a gente faz competição, e a gente traz, e meu filho tem uma técnica, que ele está desenhando até melhor que eu, e eu sou filho de desenhista, então eu sou metido também, a gente vai, e eu aprendi a fazer muito rabisco antes de fazer o contorno final, e meu filho, gente, o pai, mas está meio feio, né? No meio do processo ali, ele já vai pelo traço direto, porque ele tem uma outra técnica de cartoon, eu vou fazendo vários rabiscos até ter a dimensão do desenho. E no meio do processo ele falou, tá muito feio, e no final o desenho estava bom, mas talvez você está enxergando o meio do processo, você está estagnado ainda no processo, você está no rabisco, o pecado nos tornou rabisco, mas tem um projeto lindo, um desenho maravilhoso da sua vida, mas você tem que obedecer, a palavra é clara, obedeça. Mas eu não estou enxergando, eu não sei qual que é o lugar, quero segurança. A gente fica pegando alguns outros personagens que nem são tão exemplo assim. Não, sabe assim, me prova, Senhor. Vou colocar Deus à prova, né? Vou colocar um algodão lá do lado de fora, se secar, tá ligado o que eu estou falando, né? Isso aí, não, aquele texto não é para isso, gente. Se Deus falou, é para obedecer. Abraão é o nosso exemplo. Abraão é o nosso exemplo. Então eu queria abrir para vocês, para a gente ouvir um pouco disso, assim. Vocês já tiveram que obedecer a Deus, mas não enxergava direito, você só sabia que tinha que fazer, como é que é? A história de Abraão me intriga, porque eu vejo na vida dele um processo de amadurecimento, e nos chama a analisarmos a nossa própria vida dessa forma. Depois de um processo difícil na minha vida, quando eu encontrei com meu marido, nós iniciamos a nossa vida, eu deixei a minha cidade, São Paulo, minha querida cidade, e já tinha me colocado numa outra situação. E nós fomos felizes por um período curto, e logo ele falou, eu fui chamado a trabalhar em outro lugar. E quando ele me disse o lugar, eu falei, puxa, nunca sonhei com esse lugar. Eu estava com projetos de começar uma história de vida com você, nossa filhinha, mas esse lugar... E ali eu lembrei da base do ensino, que eu já pouco havia ouvido, mas esse temor de Deus, esse amor pela palavra de Deus que eu tinha desde a minha infância. E aí eu pensei, eu acho que eu devo topar esse desafio. E foi um desafio que, a princípio, seria por 2 anos, acabou sendo por 9. Não foi fácil nem um pouco, mas, nesse processo, eu amadureci, sobretudo, a obediência em amor a Deus. Eu aprendi a buscar mais e foi mais fácil. Então, para mim, foi uma experiência incrível. Já eu tenho um pouquinho de inveja aqui de Abrão. Não sei se você também, né? Porque Deus fala com ele de maneira audível, clara, né? E aí, ao longo da minha história, eu ficava pedindo, Deus, fala igual você falou aqui para Abrão, para mim, né? Fala onde o lugar que eu tenho que ir. Não precisa apontar, mas só queria ouvir sua voz para decidir, né? E aí, ao longo do meu processo de amadurecimento, eu fui percebendo que a maior parte das decisões que a gente toma não são essas decisões morais, assim, não é melhor, é mais bom, não sei se dá para dizer assim, ficar em São Paulo ou aceitar a oferta de trabalho em outra cidade, né? Eu queria muito que Deus falasse assim, ao longo da minha juventude, ó, Lucas, não namorarás essa menina, esperarás a terra prometida, que está vindo logo ali, você não está vendo Evitaria ainda. Muita dor de cabeça. Evitaria. Né? Mas para Deus... elas. Também. Livramento. Mas Deus não falou, e eu ficava pensando, pô, e na questão vocacional que o Marcos citou, né? Então, ao longo da minha faculdade, da minha graduação em Direito, várias crises assim, não, Deus, é para ir para o seminário? Fala, sussurra, que eu estou indo. Só falar, estou pronto aqui. E ele não falou dessa forma que ele falou com Abrão, então eu ficava meio bravo assim, né, com Deus. Mas eu fui percebendo que a caminhada com Deus era assim,
Às vezes ele não ia falar de maneira audível, com palavras e tal, mas ele ia me apoiar nas minhas decisões. Ele me deu, sei lá, discernimento, sabedoria para escolher os meus passos, aceitar as propostas profissionais que viessem. E ele ia me abençoar se eu fizesse a vontade dele, né? Que é maior do que essa palavra dita, assim, né? A gente vê nessa primeira parada que a gente fez aqui no texto que nós estamos estagnados por natureza no pecado, presos no pecado, e o chamado de Deus a obedecer a tua palavra é o que nos dirige para fora dessa estagnação. Obedecer é uma palavra fundamental para que Abraão se tornasse o pai da fé. E é interessante que o autor de Hebreus, ele vai fazer um paralelo ali no versículo 9 e o 10. Ele vai falar por que Abraão obedeceu. Ele caminhou vivendo como peregrino em tendas. Tendas, vamos lembrar que no Antigo Testamento, tendas é tabernáculo. Então, o povo de Deus viveu em tendas. É alguém que saiu da sua insegurança, da sua segurança, de uma cidade ali que Deus não era o projeto dele, para um momento de insegurança. Viveu como peregrino, como estranho na terra prometida. Isso para o povo de Deus ali do primeiro século da era cristã, ler era interessante. E aí ele fala assim, porque ele acreditava pela fé que tinha uma cidade ali, que o alicerce e o engenheiro ali, quem projetou, era Deus. E essa cidade, ela é uma cidade invisível. Mais para frente, os teólogos, os autores do Novo Testamento vão desenvolver isso, mas tem um teólogo chamado Agostinho de Hipona, que ele vai desenvolver sobre a cidade de Deus e a cidade dos homens. Não é o filme, mas é esse lugar que está invisível em todo lugar. O povo de Deus no Antigo Testamento achava que era um lugar geográfico, físico. E até hoje os ortodoxos acreditam que é lá em Jerusalém. Mas a gente já sabe pelo Novo Testamento que essa nova Jerusalém, ela é a nova criação. Ela é aqui em São Paulo, para quem gosta de São Paulo. Para quem não gosta, não é. Mas pode ser lá a sua cidade do interior. Ela toda a criação vai descer uma nova São Paulo, um novo lugar para viver com Deus. Isso é importante a gente entender porque ele enxergou uma coisa que não estava clara, não estava palpável. Quantas vezes nós tomamos uma decisão que claramente a gente sabe que é de Deus, mas o fruto ou as consequências que a gente está vivendo de tomar essa decisão, elas estão jogando contra. Isso é difícil. É difícil, sabe quando o cara lá está num trabalho que o patrão está pedindo para fazer algumas coisas erradas, aí você fala assim, Senhor, eu não vou fazer porque eu tenho uma fé. Aí você toma a decisão de não fazer, fala para o seu patrão, eu sou um homem de Deus, eu não vou fazer, eu sou uma mulher de Deus, não vou fazer, aí você é demitido. Você fala, ô Senhor, pensei que quando eu tomasse essa decisão ia vir um raio fulminar o chefe e eu ia ficar no lugar dele, e eu sou demitido? Porque esse tipo de fé, de achar, eu tomei a decisão certa, eu vou prosperar, ela é infantil. Ela é infantil. Você imagina no processo de caminhada de Abraão, e o autor fala que ele vai montando altares na Terra Santa, principalmente porque o povo depois se dividiu entre Reino do Norte e Reino do Sul, e o que ele está dizendo Abraão, na verdade, não tem essa divisão, não. Ele já fez altar lá, fez altar. É interessante, geograficamente, a gente não entende por que Abraão sai montando altar em agradecimento, meio que mostrando ali o alicerce, né, da onde ia ser essa cidade. Mas assim, você imagina ele vivendo em tendas, e talvez o pessoal da família dele falando, por que você foi fazer isso, gente? A gente estava vivendo bem, a gente estava numa casa boa. Talvez foi esse o papo que você fez com o Benoit. Gente, a gente estava bem, a gente estava legal, agora a gente está nesse lugar, que eu sei qual é, mas você não vai falar, mas a gente não vai dizer. E o mais interessante que é isso, para nós alguns lugares são terra prometida, para outros o mesmo lugar é uma Babilônia. A gente tem esse negócio, porque a gente tem que estar onde a gente foi desenhado por Deus para estar. E esse paradoxo de obedecer a Deus e não colher simultaneamente a bênção de Deus, ele deixa a gente confuso. Eu gostaria de pregar assim, agora, quais são os sinais para você saber se a sua decisão que você tomou
é de Deus ou não. Mas não vai ter essa pregação. Porque eu ainda não descobri os sinais. E porque o texto vai falar assim, cara, só obedece a Deus. E na caminhada talvez você vai ter que morar em tenda por um bom tempo. Mas você nunca pode perder a perspectiva que ali tem uma cidade. Que ali está a promessa de Deus. Ai, gente, eu tenho certeza que esse casamento, quando eu casei, era de Deus, mas agora não é. Fala, não tem isso, gente. Deus não volta atrás. Ah, mas eu não estou colhendo um fruto bom no meu casamento. Continua. Porque às vezes vai ter difícil, mas você continua, porque a palavra de Deus tem uma cidade invisível que Ele está construindo. Tem um casamento que você ainda vai colher, se você obedecer. E se você for o cônjuge que você foi projetado de Deus para ser. E não se você acertou ou não. Não é uma loteria. Não é a vida que você está tendo, é uma vida de obediência, e não necessariamente de prosperidade. Mas o lugar certo, os bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus. Eles vão herdar mesmo chorando. Então, não é tão simples, não é tão infantil assim. Tomei a decisão certa, agora vai dar certo. Aliás, a Bíblia fala ao contrário. Várias vezes você toma a decisão certa, você vai passar um tempo por um vale de provação até você colher. E às vezes você colhe aqui, às vezes você vai colher mais tarde. E às vezes você colhe no céu, que é o tesouro que ninguém rouba. Traça, não corrói. É assim que é viver pela fé. Abraão nunca viu essa cidade. Mas ele sabia que tinha uma cidade. Agora você imagine as pessoas que receberam a carta de Hebreus lendo. E a gente nem sabe se Hebreus foi escrito depois da destruição de Jerusalém no ano 70. Porque aí sim é mais interessante ainda. Porque se eles receberam depois da queda de Jerusalém, eles estão assim, a gente não vê mais, mas Abraão não viu antes de ter. E mesmo assim viveu. Não é o fim. Começando aqui por aqui, vocês já tomaram decisões de fazer algo, mas não colher tão certo e entrar talvez nessa... Gente, ou colheram por uma palavra. Eu começo? Pode ser. Cara, essa questão da insegurança, assim, Deus desde muito cedo, assim, foi trabalhando esse lado da minha fé, né? A minha família, meus pais se separaram quando eu tinha 8 anos. E aí minha mãe teve que assumir algumas funções, se dedicava mais em casa antes, agora entrar no mercado de trabalho, já mais velha. E quando o recurso não dava, Deus mandava os anjos dele lá. Mandava com uma compra do mês. E esses anjos eram dessa cidade invisível que o Marcos falou, que o autor de Hebreus falou. Desde pequeno, eu percebia que quando a minha mãe não conseguia fazer as duas funções, de pai e mãe, Deus mandava familiares, Deus mandava gente da igreja, que eram pessoas dessa cidade invisível, que Deus está construindo. Então, perceber isso desde muito cedo me deu uma fé segura em Deus, que Ele está cuidando das coisas que eu não consigo, que eu nem entendo, né? Com 8 anos você não entende muita coisa. E a gente pode fazer isso também, ajudar na promoção da fé em alguém, sendo anjos, sendo pessoas que Deus mostra para apontar um vislumbre do que é essa cidade que está vindo, né? Do que é essa cidade que vai ser plena um dia. E você, Gi, já sentiu segura em meio à adversidade? Acho que quem não já sentiu isso, né? Eu fico intrigada com Abraão, porque a história de Abraão, para mim, ela mostra obediência, confiança, confiança, obediência. A sequência não é tão importante, o importante é o processo de maturidade que ele mostra, né? Que a palavra mostra através da história da vida dele. E eu ainda num processo, vou ficar ainda por toda a minha vida, o tempo que Deus me der, em processo de maturidade. Mas eu ainda jovem, né? Só com a nossa primeira filhinha, Benoit e eu, estávamos plenos. Apesar do lugar que eu tinha ido, de anonimato, mas a gente já estava vivendo um momento assim, vamos viver uma vida acertada agora, no sentido, para nós, uma vida de um fazer bem para o outro, né, nossa criança e tal. E meu pai me deu uma Bíblia nessa época e falou, não te afasta dela, sempre abre, procura ler a palavra. E eu
eu não tinha assim esse hábito de ler a Bíblia, mas na hora da viagem fui, coloquei no carro, deixei ela na porta ali, e a gente estava viajando, de repente a gente viu um acidente grave, e aquilo me deu um certo temor. Aí eu falei, Bernardo, deixa eu dar uma lidinha aqui, e abri no Novo Testamento, né, para não dar gafe. Aí peguei um versículo ali e pedi proteção a Deus para aquele momento. Gente, não demorou 1 hora, nós paramos para tomar um negocinho. Quando nós retomamos a estrada, que eu ainda estava colocando a nossa filhinha de 2 aninhos no cinto de segurança, inexperiente, tinha que ter feito isso com o carro parado. Mas o carro saiu, e saiu assim de uma valeta, assim, sabe? Não é valeta, mas uma cavidade da estrada, veio um carro toda velocidade. Aí, naquele momento, eu não tinha tempo de balbuciar um pedido de clamor a Deus. Ali era a confiança que tinha que sair de dentro do meu âmago. E aí eu clamei no meu espírito, falei, me dá uma chance, Deus. Tipo, me dá uma chance, porque eu quero poder viver essa vida que o Senhor está me dando agora, ser um testemunho, fazer alguma coisa. Porque até então eu achei que eu tinha feito muita coisa que não edificava. E aí foi aquela paulada, capotou 4 vezes. O carro, eu não sabia para onde ela foi, onde eu estava. Eu tenho consequências físicas até hoje, me cuido para isso, mas o carro capotado, com o motor explodindo, tiramos a nossa filhinha pelo buraco da janela, dos vidros, com um caco de vidro na boca, mas estamos todos vivos. Depois tivemos mais 2 filhas, e aquele momento não foi uma questão de obedecer, mas foi de confiar. Depois disso, eu falei, não tem como, né, não andar confiando e obedecendo. São situações em que Deus não fala com você, mas Ele te responde. E eu, viva hoje com as nossas 3 filhas e esse marido, somos a resposta do sim do Senhor. Eu não vou te levar agora, você vai continuar essa caminhada. Que bênção. E é interessante, para a gente ir caminhando para o final, uma das características que mostra que a Bíblia é verdadeira é que os textos antigos, quando a gente olhar, os textos antigos já eram caros para ser produzidos, porque precisava de um rei ou de um sacerdote patrocinando para o texto ser escrito, para alguém ser alfabetizado, para ter papiro, tudo era caro. E geralmente quando você encontra outros textos antigos, você vê as histórias dos reis, as histórias dos heróis sem erros, porque na verdade está sendo patrocinado por quem quer que seja contado. E daí, se eu sou o cara que estou patrocinando a minha biografia, eu quero que só seja coisa boa. Só que a Bíblia não esconde os erros dos seus heróis. A Bíblia, no capítulo 12, já mostra que Abraão errou igual Adão e Eva. Ele já sai no começo, porque a gente lê o começo e fala, gente, que fé queremos ter, e é verdade, queremos ter a fé de Abraão, queremos ter esse lado de não ficar, de ser peregrinos, de viver em tendas, mas aí fala que depois que ele percorreu a terra prometida toda, veio uma fome na região muito severa, e ele decide não ficar na terra que Deus mandou ele ficar. E aí ele desce para o Egito, e na fronteira do Egito, ele vira para sua esposa e fala, você é muito bonita. As mulheres já sabem, quando o marido começa a fazer um elogio do nada, é que vai vir alguma proposta indecente ou fez burrada. Quer dizer, se ele sempre fala, você é muito bonita, ok. Mas se do nada ele fala, você é linda demais. Aí eu fico imaginando Sara virando assim e fala, fala, Abraão, o que foi? É o seguinte, a gente vai entrar agora no Egito e lá tem o faraó que é poderoso e você é bonita mesmo, e aí ele vai ficar de olho em você, como você é casada comigo, ele vai querer me matar para você poder estar disponível para ele. Então vamos fazer o seguinte, fala, já que a gente é meio parente mesmo, veio também a região, fala que você é minha irmã, é meio prima mesmo, fala que é irmã. E aí, e a gente costuma dizer assim, uma meia verdade, não, é pecado mesmo, porque ele além de estar inseguro, primeiro ele não ficou onde Deus mandou, segundo que ele vai para uma terra estrangeira, terceiro, que ele decide com essa mentira ganhar dinheiro. Ele fala, e se ele quiser casar com você, eu falo que eu sou o seu irmão mais velho e eu peço um dote bem caro e a gente ainda ganha dinheiro. E é o que acontece. Ele sai rico do Egito. Então ele faz tudo, gente, ele faz tudo de errado. Ele não assume a esposa e ele ainda ganha dinheiro com o pecado dele. E quando ele chega lá, acontece isso. Ele chega lá, o faraó fica encantado. Ele fala, minha irmã, mas custa caro. O faraó, eu posso pagar bem. Dá tudo para ele. E aí o faraó
leva ela para ser esposa dele, e aí começa a chegar muitas pragas. E na história, agora, já que você gostava tanto quando que Deus falava com Abraão, nesse trecho Deus fala é com Faraó, não é com Abraão, porque Abraão está cego no seu pecado. Olha só, Deus está falando, o único que tem discernimento nessa parte da história é o Faraó. E ele fala, o que você fez, Abraão? Olha que loucura. O Faraó está dando bronca teológica, espiritual para Abraão. Você é doido de não seguir o que Deus falou? Você já não ficou no lugar que você estava. Olha que interessante. Eu vou te devolver ela e vou mandar os meus soldados te escoltar de volta para a Terra Prometida, porque de lá você não sai mais. Porque tem um projeto de Deus para você. E não é aqui no Egito. Esse é um pouquinho de acréscimo meu, mas tem a escolta. Tem a escolta, tá? Mas é o que eu gosto. Fica mais legal do jeito que eu contei. Essa história, esse trecho que geralmente a gente passa rápido, ele é fundamental na história de Israel, porque ele tem um link na frente e um link atrás. O link na frente no texto é porque ele representa o que vai acontecer com o povo de Deus. Se você reparar, José vai para o Egito por causa de uma fome que está acontecendo, sai da Terra Prometida, o povo de Deus se vira escravo lá dentro do Egito, depois vem as pragas, o povo de Deus, ao sair do Egito, recebe ouro das egípcias e depois sai mais ricos do que entraram. Essa é a história que antecede. Você fala, gente, a Bíblia é muito louca, ela tem isso, ela dá uns spoilerzinhos, mas só percebe depois, você só sabe no final do trecho que o cara estava morto o tempo todo. Então, assim, ele estava lá, é a história. Mas sabe que essa história está ligada no Éden. O autor, ele faz isso, e às vezes a gente perde porque o texto tem que estar a tradução, ele tem que fazer sentido, mas o autor decide usar todas as palavras que aconteceu na tentação de Eva no deserto. No deserto não, no Jardim do Éden. O texto lá no Jardim do Éden fala que a mulher olha para o fruto proibido, ela olha, ela deseja, ela toma para si, ela come e ela oferece ao seu marido. E esse olhar, desejar, viu que era bonito aos olhos, tomou e oferecer, está todo nessa história. Só que o autor bíblico está mostrando que os personagens mudaram, mas o pecado é o mesmo. Então ele mostra, olha que interessante, que o faraó faz o papel de Adão, a mulher faz o papel do fruto e Abraão faz o papel da serpente. Abraão, ele faz o seguinte, ele fala o pecado, ele toma a sua esposa e oferece ao faraó. E nesse jeito, mostrando essa história, mostra o novo casal para a nova criação que Deus escolheu já pecou de saída. Mais uma vez, a gente levanta o herói, fica empolgado com ele, com o começo da história, e aí ele cai. E assim vai acontecer com os filhos, o Jacó, vai acontecer com Isaac, vai acontecer com Moisés, vai acontecer com Davi. Davi no alto do seu esplendor, ele olha a mulher tomando banho, se purificando, ele deseja, ele toma e cai mais um herói nosso. Essa é a nossa história. A nossa história mostra que, mesmo com a bênção de Deus, mesmo com o chamado claro de Deus, nós não ficamos aonde nós devemos fazer, porque nós não permanecemos na palavra. Não é uma fraqueza só de Abraão, é uma fraqueza minha e sua. Se você está conseguindo, parabéns, continua, vigia para não cair. Mas a história mostra que, várias vezes, quando a gente percebe, a gente está fazendo o papel da serpente. A gente está fazendo o papel, não precisa nem de serpente nos tentando, a gente mesmo nos tenta. A gente busca a confusão, a gente sai do padrão de Deus, e quando a gente vê, a gente está caindo de novo. E às vezes você está nessa luta. Senhor, eu estou tentando, mas eu estou estagnado nesse pecado, porque eu tento sair e não consigo. E se você continuar lendo a Bíblia, você chega no Novo Testamento. Lá em Mateus 4, versículo 4, logo depois que Jesus ele sai das águas e o Pai fala, esse é o meu filho que eu tenho prazer. O Espírito Santo desce sobre ele. E aí o Espírito Santo fala o seguinte, tenho um chamado para você, Jesus. E ele fala, vamos começar um ministério? Aí o Espírito Santo fala, não, antes eu tenho um lugar. Não é na terra prometida como Abraão, não, é no deserto. Vamos no deserto. Mas lá não tem comida,
mas eu tenho um outro chamado. Ao invés de esperar a fome vir, você vai ficar 40 dias de jejum. E uma hora a fome vai vir insuportavelmente. Olha que interessante os paralelos que tem sobre fome e buscar o Egito. E quando Jesus está no 40º dia, com fome do jejum no deserto, vem o faraó em forma de serpente, oferecendo as suas riquezas, e fala: se és o Filho de Deus, manda essa pedra transformar em pão. E Jesus, que respirava a palavra de Deus, a Bíblia, ele cita Deuteronômio 8:3, dizendo: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Ele responde: eu não saio desse lugar, não porque é a terra prometida, mas é porque é o lugar que Deus mandou eu estar. E é aqui que vou fazer uma família que vai abençoar as outras nações. Pela obediência de Jesus, nós entramos para essa família, porque nós precisamos de um verdadeiro Abraão, Jesus Cristo. E que pode ter certeza que a obediência de Jesus, se você está passando por uma luta, né, de decisões difíceis, de decisões de onde ficar, do que fazer, do casamento, da educação de filhos, de futuro, sobre o que você vai construir, eu quero dizer uma coisa: a obediência de Jesus já te abençoou. Só caminha. Em Jesus, as coisas ficam mais fáceis, apesar de nós. Viva pela fé em Jesus, nosso verdadeiro herói. Baixe sua cabeça. Senhor Jesus, nós queremos agradecer, Senhor, porque pela fé sabemos que temos a promessa, Senhor, de sermos abençoados e abençoar a todos que nos rodeiam. Quero orar, Senhor, pelos meus irmãos e irmãs que estão passando por dificuldade, que essa manhã veio para ouvir uma mensagem. E que essa mensagem seja clara através do Espírito Santo: obedeça, continue caminhando. Que o sol da justiça e a cidade de alicerce, qual Deus arquitetou tudo, está cada vez mais consolidada, não só na sua vida, mas uma hora em toda a criação. Viva pela fé que Deus está chegando. Amém.